podcast Oceano Azul. Natural, alguma fonte de rendimento. Todos a ganhar um bocadinho mais. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Oceano Azul, série Fundadores, dia 9 de Abril de 2025. Comigo, como sempre, Nuno Silva do Ureplay, Pedro Amaral do Instituto Superior Técnico e da Frontwave, André Marquia da Productize, Tim Vieira da Brave Generation está em trânsito entre aeroportos, mais uma vez não pode estar presente, mas seguimos juntos. Começamos, logicamente, pelos temas mais quentes destas últimas semanas e com a guerra de tarifas que, iniciada por Donald Trump, Estados Unidos da América, colocou o mundo num estado de tensão global, com bastantes respostas já dadas, Canadá, UK, hoje a União Europeia também com uma aplicação de tarifas na casa dos 25%. Entretanto, a China já fez uma contra-resposta e os americanos não se ficaram e subiram para 104% as tarifas de entrada de importação vindos da China. Pedro Amaral, como é que esta guerra de tarifas vai impactar todas as cadeias de valor, esta globalização? Chegou ao fim? Estamos na fase da desglobalização. Qual é o teu ponto de vista? Olá, olá a todos. Eu compreendo ali pelo aquele ar circunspecto do André, pá, que isto na realidade é mais preocupante do que nós estamos aqui a pintar com estes sorrisos. E na realidade é. Isto é uma coisa muito feia, não é? Portanto, isto é uma coisa muito feia. Do ponto de vista daquilo que está a acontecer, é uma coisa muito feia. Naturalmente, nós já estávamos à espera que isto acontecesse. E eu tenho aqui vários pensamentos sobre isto. Pensamento número um, relativamente àquilo que é o impacto causado, vamos dizer assim, em primeiro lugar, vamos aqui à nossa primeira imagem, à imagem da Europa, vamos chamar aqui a Europa. Portanto, a Europa, neste momento, não está, na minha opinião, excessivamente dependente dos Estados Unidos, com algumas exceções. Exceções são na tecnologia, naturalmente, há uma exceção grande, porque nós estamos dependentes das principais, das majors, do ponto de vista tecnológico, nomeadamente, desde obviamente das Googles e das Microsofts até à parte das Apples e toda essa componente que gera, digamos, software. Portanto, há aqui um componente que é um componente muito, muito, muito grande da economia, que é o componente do software, mas temos alternativas, ou seja, são alternativas que são viáveis. Portanto, temos alternativas quer ao nível do hardware, ainda assim temos Nokias e Ericssons e coisas do género, portanto, podem claramente dar um salto cósmico nesta próxima fase, como também temos, digamos, umas alternativas ao nível do software. E a nível do software aqui é uma questão, eu diria, uma questão de escala, barra de investimento financeiro, temos infraestruturas também de hardware para suportar muita performance de computador. Portanto, eu acho que há aqui esse aspecto é importante. Depois há um segundo nível, que é o nível de impacto que os Estados Unidos causam nesta guerra, que é o nível da parte trading financeiro, toda esta parte legal, serviço, consultoria, enfim, há aqui muitas componentes também relacionadas com isto. Mas são serviços. Portanto, uma vez mais, são coisas que eu acho que são altamente substituíveis. E se houver alternativas viáveis, as alternativas vão claramente substituir o que existe. Por outro lado, do ponto de vista de bens de consumo, eu talvez tenha uma ideia de que nós neste momento estamos mais dependentes provavelmente da China, na perspectiva da produção em escala e em massa, do que propriamente dos Estados Unidos. Por outro lado, temos capacidade de produção de coisas que conhecemos como se fazem. Somos especialistas em automóveis, na parte de transportes, aviões, comboios, toda a parte de construção, do ponto de vista do modo geral, apesar de não sermos os grandes, não sermos, digamos, muito eficientes, temos todo esse conhecimento. Portanto, eu diria que neste momento em particular, se nós estivermos um bocadinho mais tranquilos na análise que fazemos disto, isto pode ser mais preocupante para os Estados Unidos ou mais preocupante para aquela abordagem que nós tínhamos dos Estados Unidos, que era ir vender aos Estados Unidos, portanto, ir procurar o mercado dos Estados Unidos, e agora, obviamente, temos outros mercados para explorar, não é? Temos o Mercosul para explorar, temos a China para explorar, temos a África para explorar, e eu não estou convencido, não estou claramente convencido que isto tenha o impacto que, no fundo, do ponto de vista de cadeias de valor, não tenha aquele impacto suficiente para nos estar a causar a perder o sono. Atenção, que toda a parte do digital e toda a parte dos softwares, etc., é suficientemente grande para nos tirar o sono, ok? Temos tudo muito suportado neste momento, no que diz respeito ao digital. Quer dizer, estarmos a mudar uma empresa que de repente usava a Microsoft para outra coisa qualquer, não deve ser a coisa mais fácil do mundo. E mesmo a Google também tem os serviços de suporte, portanto vai ser difícil nós termos essa parte, digamos, eliminada da nossa cadeia.
mas tudo o resto é difícil. Por outro lado, os Estados Unidos estão, na minha opinião, daquilo que eu leio, aquilo que eu vou vendo, estão muito dependentes, efetivamente. Portanto, estão muito dependentes da parte, muita parte da alimentação. Portanto, eu acho que eles têm claramente de dar ao pedal, não é? Digamos assim, se eles querem ter, digamos, cadeias de valor associadas à parte de alimentar, mas também relativamente a tudo o que são matérias-primas, as críticas e às vezes as não críticas, não é? E, portanto, também, obviamente, também têm no seu próprio território, mas vão ter que, obviamente, saber trabalhar as cadeias de uma forma geral. Portanto, eu acho que o ponto que tu colocaste, que é assistimos à queda da globalização do seu todo, eu acho que nós não assistimos à queda da globalização porque é impossível parar, no fundo, apenas, eu acho que apenas com uma guerra nós conseguimos claramente, fisicamente, parar pessoas e transportes e mobilidade, etc. E é isso que causa verdadeiramente a globalização, mas do ponto de vista de escala, neste momento eu acho que sim, eu acho que nós na realidade temos uma escala que vai divergir do ponto de vista daquilo que era a escala normal da globalização, vai passar a entrar para escalas de mercados diferentes que não o mercado americano. E agora resta saber, digamos, os livros e a teoria e as publicações dizem-nos todos que os Estados Unidos vão ter aqui vão ter aqui um excesso, vão ter aqui bastantes resultados positivos neste primeiro impacto, mas depois, obviamente, vão sofrer com aquilo que será os ajustamentos dos mercados. E se os mercados estiverem todos contra os Estados Unidos, aí é que é difícil gerir-se, não é? Isso é que para mim acho que é complicado gerir a coisa, quer dizer, porque de repente o Mercosul também é taxado, portanto, nós vendemos no Mercosul. A China é taxada, nós vendemos para a China. Quer dizer, já há acordos, Volkswagen China, etc. Quer dizer, tudo isto está a acontecer ao mesmo tempo que nós estamos a assistir a isto. Portanto, eu diria, digamos, temos aqui um processo que não estou a ver bem para onde é que ele vai caminhar. Acho que vai caminhar mais negativamente para os Estados Unidos do que caminha para uma Europa. A Europa tem aqui uma oportunidade gigante, que é a oportunidade de se organizar em torno de uma missão e de uma visão. Portanto, tem uma oportunidade gigante, gigante, gigante. Acho que nunca teve uma oportunidade tão boa de se desenvolver como esta. Sinceramente, abrimos a porta totalmente, escancarou a porta para a Europa poder se organizar, e por cima com esta missão de, epá, os americanos vêm aí e tal. Portanto, no fundo, eu acho que isto não podiam ser melhores notícias neste aspecto em particular. Claro que há todas as outras, há o sofrimento daqui que vai acontecer, Claro. provavelmente na inflação, porque isto obviamente vai ter impacto na inflação mundial, e vamos ter aqui outras coisas que não vão correr tão bem quanto aquilo que nós esperaríamos à partida. Portanto, acho que esta é aqui a visão que eu vejo neste momento, do ponto de vista das próprias cadeias de valor, como é que elas vão flutuar. Acho que vamos organizar-nos e passar a trabalhar entre nós. Depois temos aqui o tema da defesa, não é? Portanto, no fundo, agora a Europa está mobilizada para olhar para a defesa e para a Ucrânia e, portanto, para aquilo que é a nossa defesa. Já passámos 2% para 3 para 5, de 5 já estamos a dar o Está tudo a salto, ser estimulado. Está qualquer tudo dia a ser passa o seu. estimulado. E, portanto, isto não há nada melhor. Quer dizer, os Estados Unidos não podiam ter provocado melhor, melhor. O Trump veio a animar aqui as águas e veio criar aqui Pronto, um novo não gostando estímulo, de não ser é? pessimista, acho que sim, acho que tem A ver o lado essas, bom. essas André, vantagens todas. deixa-me convidar-te a entrar aqui na conversa e pedir a tua perspectiva pelo seguinte. Obviamente que o Trump, ao tomar todas estas decisões, ele sabe que tem impactos negativos fortes, inclusive a bolsa norte-americana já caiu substancialmente, vai haver uma dor clara de ajustamento. Há uma série de vídeos de a tentativa de explicação de qual é o endgame, o objetivo final dele. E seguindo aqui o raciocínio do Pedro, lançava duas perguntas em uma, que é, primeiro, como é que tu vês que é o endgame que ele está à procura? Qual é o objetivo dele provocar toda esta disrupção que existe no mercado? E segundo, seguindo aqui a questão que o Pedro levantou da oportunidade para a Europa, será que a Europa vai conseguir se manter unida o suficiente para aproveitar esta oportunidade? E se a resposta de seguir como foi hoje, do aumento das tarifas, é o caminho, ou se deveríamos ter um outro tipo de abordagem estratégica, como por exemplo Israel, não é? Israelita lá o Netanyahu já vai dizer, sim, sim, ele tem razão, concordo com tudo, vamos tirar as tarifas todas, eles são os nossos amigos Pá, e estão-se a costuma-se posicionar de dizer maneira que diferente, não é? quando tu estás a argumentar com um maluco, tu nunca o deves contrariar, deves sempre dizer, é pá, sim, sim, pá, com certeza, pá. Ou seja, não é? Acho que eu sempre ouvi dizer isso, ou seja, não deves perder muito tempo a argumentar com um louco. E acho que o Bibi é isso que está a fazer, quer dizer, quando um diz mata, o outro diz fola, e toda a gente sabe que a relação que existe entre os Estados Unidos e Israel é uma relação umbilical like no other.
like no other. Não há nenhuma relação geoestratégica dos Estados Unidos com uma relação com Israel. Se isso é racional ou irracional, podemos discutir, mas isso está... Pá, faz parte daquilo que é a geopolítica internacional de há muitas décadas, seja com os democratas, seja com os republicanos. Agora, o que eu acho que é o endgame, claramente, é a reindustrialização dos Estados Unidos. Não é? Portanto, se isso vai funcionar ou não, up for the grabs, mas eu acho claramente que há a consciência, num certo establishment, uma certa inteligência dentro dos Estados Unidos, que o outsourcing industrial para a China foi demasiado longe. E, portanto, que os Estados Unidos, se nós pensarmos naquilo que foram as teses dominantes dos economistas na década de 90, a ideia era o outsourcing completo, toda a indústria para fora dos Estados Unidos, para o México, para a China, e no essencial foi isso que aconteceu. Portanto, ficou pouca indústria. Os Estados Unidos desindustrializaram-se a um ritmo relativamente elevado, e isso tem consequências naquilo que é depois a geopolítica daquilo que são áreas de soberania, como agora se está a ver noutros contextos, e que eles percebem que fazer o outsourcing de determinadas áreas industriais foi um erro. E isto começou a ser apanágio no artigo que saiu na Harvard Business School, talvez há uns 15 anos atrás, quando dois professores fizeram um estudo na altura do Amazon Kindle, quando o Kindle foi lançado, bem se lembram, pela Amazon. Eles pegaram no Amazon, reparem, isto foi há mais de 15 anos, pegaram no Amazon Kindle, fizeram o decompose do Amazon Kindle por peças e disseram, não há uma única peça do Amazon Kindle que seja feita nos Estados Unidos. Ou seja, isto é tudo feito Far East Asia, e portanto, se os Estados Unidos quisessem fazer o Amazon Kindle, não conseguiam, porque o supply chain neste momento já não permite. Claro que há 15 anos atrás isto foi uma missa que não, digamos, foi um pregar no deserto. Mas isto tem feito a sua escola e tem feito o seu caminho, e portanto eu acho que dentro dos Estados Unidos algumas pessoas, nomeadamente o Elon Musk e outras pessoas que estão próximas daquilo que é a atual administração e outros como o Peter Thiel, etc., têm sido muito vocais, há uns anos para cá, sobre esta degeneração industrial dos Estados Unidos, e portanto procuram que haja uma reindustrialização dos Estados Unidos por via, neste momento, das tarifas, sobretudo em relação à China, porque essa reindustrialização foi essencialmente feita para a China. Portanto, eu acho que esse é o endgame. Eu penso que também perguntaste relativamente àquilo que são as oportunidades. Eu sou um bocadinho com o Pedro. Eu acho que isto é uma oportunidade enorme para a Europa. É óbvio que há ameaças grandes, inclusivamente para a economia portuguesa, porque apesar de tudo os Estados Unidos representam as exportações de Portugal para os Estados Unidos representam cerca de 2% do nosso PIB. E as últimas estimativas que eu tive acesso, estas tarifas, se mantiverem tal como estão, podem ter um impacto negativo já em 2025 na casa de quase 0,9%, o que significa que obviamente que isto vai ter impacto, mas acho que isto não é um jogo de soma nula. Agora, a médio prazo isto pode ser um enorme estímulo à reindustrialização também da Europa, porque o aço, que neste momento vai ser taxado, o aço europeu e o alumínio europeu, que vai ser taxado a 25%, o que é que nós fazemos com aço? Nós fazemos veículos de combate, nós fazemos navios, nós fazemos tanques. Pá, que é o que nós precisamos como pão para a boca, seja aqui na Europa para rearmar a Europa, seja para rearmar a Ucrânia ou para manter o esforço de guerra ucraniano. O que é que se faz com o alumínio? Fazem-se caças de combate, fazem-se drones, fazem-se uma série de aplicações aeroespaciais. Nós precisamos disso para a boca. Portanto, esse excesso no fundo era exportado para os Estados Unidos, e por isso é que está a ser taxado, pode ser usado para um processo de reindustrialização, sobretudo militar, na Europa. Eu acho que era isso que devia ser feito. De certa forma, há um terceiro plano que também tem sido advogado pelo Trump, que ele diz, se vocês querem exportar para os Estados Unidos, façam cá as vossas fábricas. Eu acho que, por exemplo, o Nuno tem experiência no mercado americano, mas posso dizer que algumas das empresas que eu depois vou apresentar aqui mais tarde na rubrica de startups, é exatamente isso que estão a fazer, sobretudo na área do Defense Tech. Podem fazer pequenas unidades de produção, em função, obviamente, daquilo que será a procura estimada, ou maiores ou mais pequenas, e deslocalizar em parte essa sua produção para os Estados Unidos, e dessa forma obviam aquilo que são as tarifas. Isso pode fazer sentido para algum tipo de negócios, fazendo uma deslocalização estratégica. E acho que muitas empresas portuguesas devem fazê-lo, até porque têm tudo a ganhar com isso. E, portanto, é pena que nós que sejamos... que somos liberais, pelo menos eu sou, e que acha que o mundo de tarifas é um mundo que, desde o David Ricardo, não é? Que isso está mais do que trabalhado, quando ele comparou o vinho português com os têxteis ingleses e disse, para haver vantagem competitiva, os portugueses devem vender vinho, os ingleses devem vender têxteis, e ficamos todos melhores por causa disso.
Mas parece que. Mas quer dizer, isso é tudo verdade se o mundo fosse apenas um mundo de trocas económicas, mas a geopolítica e a geoestratégia sobrepõe-se muitas vezes àquilo que é a pura análise económica das transações internacionais. Alright. Nuno, se eu te convidasse para fazeres aqui uma análise sobre o que é que seria, enquanto responsável pela economia portuguesa, algumas medidas para Portugal navegar este período crítico de crise, quais seriam as tuas linhas mestras de atuação? Onde é que tu achas que nós nos devíamos posicionar? Seguindo aqui um bocadinho o exemplo do que o André estava a dizer, como, por exemplo, ir abrir algumas fábricas aos Estados Unidos para circunnavegar aqui as taxas. Mas que outras medidas é que nós poderíamos fazer enquanto país? Primeiro que tudo, queria dizer duas coisas. Uma delas já está super cansativa, mas acho que é bom referir, não é? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, não é? Acho que isto é uma oportunidade clara para nós vendermos lenços, nomeadamente se optarmos aqui por uma diversificação de mercados. Ou seja, nós sabemos que a nossa dependência a nível de exportação nos Estados Unidos, disse o André há pouco, representa cerca de 2%. É obviamente que é um valor a ter em conta, mas também não é o fim do mundo, não é? Acho que nós devíamos aproveitar esta fase para reforçar as relações com os nossos CPLPs, não é? Reforçarmos relações com a Índia, reforçarmos relações com outros países, os quais A nós Presidente podemos. esteve cá ontem, não é? A Presidente da Como? Índia. A Presidente Sim, indiana sim. esteve cá ontem, cá em Sim, Portugal. sim, eu conheço a embaixadora da Índia, e o João também, e também é super acessível, e é um país imenso, com uma série de balões para investir numa série de áreas em que nós temos expertise para exportar e para trabalhar em conjunto com eles. Pronto, e nesse sentido acho que isto vem como pompa à boca, acho que apesar dos Estados Unidos não ser um país que seja um país de referência a nível de exportação, obviamente que não posso ser indiferente ao facto de, por exemplo, nós no setor dos vinhos, não sei se vocês têm essa noção, mas nós a exportação para os Estados Unidos representa cerca de 10%, não é? Pá, é significativo, por exemplo, para o têxtil, para a parte dos medicamentos, os nossos amigos da Ovion e Bial e outras têm aqui, se calhar não vão ficar muito contentes com isto que está a acontecer, mas obviamente que não, não, Mas não, não alguns deles têm como? fábricas nos Estados Unidos. Eu penso que o avião tem uma Pois, fábrica nos Estados Unidos, Sim, sim, etc. sim, o avião tem uma fábrica em uma série de lados e outras. No entanto, pá, acabam sempre por ter aqui alguns efeitos de reflexo, não é? Face a isto que aconteceu. Mas pronto, para não me perder aqui relativamente a essa parte, pronto, uma delas é efetivamente essa diversificação do mercado. E depois também apostarmos na menos dependência dos Estados Unidos. Li há dias uma notícia que está a ser criada uma cloud europeia, não sei se vocês tiveram acesso ou não, que no fundo que pretende não estar dependente de outras latitudes relativamente ao armazenamento de dados e também ao processamento de documentos. Acho que estamos a falar também já numa perspectiva de criar um sistema tipo um género de LibreOffice e de Office para que não fiquemos dependentes da tecnologia americana. Eu acho que isto é fantástico, não é? Pronto, por um lado é mau porque eu sou muito pró-globalização, porque eu sou um cidadão do mundo, não é? Mas por outro lado também não ficarmos dependentes de ditadores e de pessoas que são imbecis também acaba por ser interessante, não é? Pronto, por isso eu vejo aqui como uma oportunidade e vejo que Portugal, se conseguir fortalecer a marca Portugal, quer nos textos, quer nos vinhos, quer na sua engenharia, quer no fornecimento de energia a um preço interessante, acho que pode ser aqui uma oportunidade interessante para nós explorarmos, sim. Alright. Está fechada aqui a nossa ronda sobre as tarifas. Acho que isto vai acelerar as próximas semanas. Vai ser a loucura total. E ao ritmo que isto vai, corremos o risco de, em 2 meses, termos o mundo virado completamente de pernas para o ar. Mas pronto, vamos estar cá para acompanhar. Vamos entrar na segunda parte das rúbricas neste caso, Startups e Inovação. André, quem é que tu nos trazes para dar a conhecer? Muito bem, então olha, trago a Beyond Vision, que desta feita não é uma startup que tenha nascido de alumni do técnico, mas sim da Caparica. O CEO é o Dário Pedro e é uma startup que eu tenho um carinho especial porque acompanho desde o tempo que ainda não era uma Defense Tech, que neste momento são cada vez mais uma Defense Tech. Portanto, isto é rapaziada dos drones e é rapaziada que começou a desenvolver drones inicialmente para a Marinha. Penso que também por sugestão minha, quando há uns anos me reuni com eles e que tem feito o seu caminho. Eles neste momento estiveram esta semana na LAD Rio de Janeiro, que é a LAD Defense and Security, a maior feira de defesa da América Latina.
parece que nos estiveram aqui a ouvir, portanto estão-se claramente a diversificar e sobretudo a diversificar para um país com o qual Portugal tem feito parcerias na área da defesa muito interessantes, uma das quais foi o KC-390 Millennium, que neste momento já serve também a Força Aérea Portuguesa e que foi desenvolvida em conjunto, foi um desenvolvimento conjunto, Portugal, Brasil e também outros países, mas essencialmente os dois principais parceiros foram Portugal e Brasil. E neste momento a Força Aérea Brasileira e a Força Aérea Portuguesa assinaram, via Embraer, um acordo de cooperação para o estudo do emprego desta aeronave para missões de Intelligence, Vigilância e Reconhecimento, chamado IVR, e portanto isto é um game changer, porque faz com que Portugal possa potencialmente vir a ter este tipo de meio, que neste momento não tem, ainda por cima possa vendê-lo a outros. De resto, a Beyond Vision está neste momento a testar um protótipo de uma espécie de uma loiter munition, como nós devemos na Ucrânia, portanto aqueles drones lançadores de granadas que vão passar em breve a equipar o exército português, e é uma destas empresas, para além de ter feito um percurso de consolidação aqui no mercado nacional, está neste momento a pensar em desenvolver uma fábrica nos Estados Unidos, precisamente para conseguir entrar no mercado americano. E portanto eu acho que esta pode ser uma estratégia interessante quando se quer entrar no mercado que é muito difícil por si, portanto o mercado americano, sobretudo o mercado da defesa, não é um mercado fácil para empresas europeias, fazer este tipo de jogadas, sobretudo com quem já lá está, com alguns empreendedores portugueses que já conseguiram vencer nos Estados Unidos e que podem, de certa forma, apadrinhar este tipo de projetos. Muito, muito interessante. Pedro, isto agora se dar aqui um saltinho, aproveitando aqui esta lógica do André trazer estes projetos que têm muito a ver com hardware também, tá no foco dos jovens que estão agora nas faculdades, esta dinâmica dos drones. Há uns anos largos atrás apareciam imensos, depois desapareceram, mas parece que ultimamente voltou. Sim, na realidade, isto é interessante, o André ter trazido aqui a Beyond Vision para dentro disto, porque neste momento eu diria que há aqui três players em Portugal muito interessantes de acompanhar na área dos drones, não é? Portanto, a Takeever está na liderança neste momento, é na realidade aqui um líder. Com a qual o técnico tem agora uma parceria para um É laboratório. muito, 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 muito grande. Vai ser uma coisa de facto muito gira. E de facto é um projeto que tem muito sentido e está muito bem orientado. Depois tem a Beyond Vision, aqui em particular, e a UA Vision, não é? Digamos assim, que também está neste momento e achei muito interessante, porque ao contrário daquilo que já possa parecer, estiveram as três, por exemplo, naqueles exercícios do REPNOS, não é? Da Marinha Portuguesa, ligados à ANAP, tiveram os três e em colaboração. Portanto, ou seja, na prática, apesar de cada um delas ter, obviamente, o seu mindset, o seu foco, etc., as coisas estão a começar a crescer numa área onde há colaboração a colaboração e competição ao mesmo tempo. Portanto, a co-competição, não é? Digamos Co-petition. assim. A competition, aquele tradicional modelo de competition, que é uma coisa que pouco utilizada e pouco implementada, ou pelo menos nós não vemos isso às vezes no nosso lado, mas na realidade estes projetos estão de facto a crescer de forma muito, 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 muito interessante. E eu olho para o Avision, assim como olho para a Beyond Vision, de uma forma de dizer, epá, como é que é possível isto pela primeira vez, pelo facto de existir aqui, se calhar, uma empresa que está a crescer e muito grande e todo este enquadramento, nós vamos poder crescer nestas áreas, porque há mais, digamos, coisas para crescer nisto. E, de facto, é muito interessante. E há pouco tempo, nós temos aqui no Técnico, neste momento, uma estratégia de acompanhamento dos projetos na área da defesa, onde temos gente de vários temas dentro dos vários departamentos e unidades de investigação. Está aqui a ser liderada pela minha colega Alexandra Moutinho, que é uma pessoa que, no fundo, faz grandes estímulos em isso, e de repente eu começo a ver, o Avision vai aparecer já num projeto de grande dimensão, conjuntamente com o técnico, etc. Portanto, isto são excelentes estímulos. Vi a Beyond Vision a participar aqui nas feiras dos nossos estudantes, com a Aerotech, etc. Portanto, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Tenho a dizer que, de facto, esta área dos drones deu aqui um salto qualitativo muito grande e está até a fazer aqui um paralelo muito interessante, que está a começar a atingir outras áreas de atividade. Portanto, eu já comecei a ver aqui cada vez mais projetos a saírem aqui dos nossos estudantes, como, por exemplo, sei lá, drones para as inspeções de pontos, para as inspeções de casas, para as inspeções de carro, para as inspeções disto, daquilo.
e está cada vez mais isso a acontecer, não é? Porque depois há uma facilidade muito grande em programar os drones, em pô-los a funcionar, portanto, já não na perspectiva do desenvolvimento do drone, mas da aplicação do drone, depois utilizando, obviamente, sistemas de visão, que depois, obviamente, também foram evoluindo bastante. Portanto, eu diria que o drone. ehm, eu outro dia disse isto, não sei se estou a dizer uma coisa certa ou errada, sinceramente, mas à medida que o robô humanoide foi se desenvolvendo, o drone, na realidade, foi ganhando um espaço extra, porque é bastante mais barato e bastante mais simples de usar numa grande maioria das aplicações. Portanto, eu vejo claramente um espaço gigante de crescimento destas tecnologias, sinceramente. Fantástico. Nuno, que startup é que nos trazes esta semana? Olha, esta semana trago aqui uma startup de uma área que eu cada vez me sinto mais fascinado, que é a área do espaço, não é? Essa startup chama-se SpaCO, é uma startup que está incubada na APTEC, o Parque de Tecnologia, de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, para ter feito aí coisas incríveis. E lidera um consórcio internacional que venceu aqui um contrato com a Agência Espacial Europeia, que visa o quê? Visa fazer a recolha de satélites em fim de vida. Vocês não sei se têm noção, mas neste momento existem cerca de 9.900 satélites aqui a circundar a Terra, pá, e já se está a tornar aqui um problema, não é? Como é que vamos resolver aqui o problema do lixo espacial? Então, esta startup, em consórcio com outras três empresas europeias, criou uma coisa que é um Swift, que é um género de um airbag, que faz muito simplesmente o seguinte: ao acionar esse dispositivo, o satélite acaba por fazer ou seja, acaba por sair da órbita que está a fazer e acaba por tendencialmente descer até a atmosfera terrestre. E depois, como vocês sabem, isto é óbvio, ela quando chega à atmosfera terrestre acaba por se incendiar e incinerar e, de certa forma, de retirar esse lixo do espaço e esse lixo vir para baixo para a Terra. Eles esperam fazer um teste já numa órbita terrestre baixa, o chamado LEO, que é onde andam as Starlinks do Elon Musk. Opa, e é giro, pá, muitos parabéns a esta empresa, porque esta startup, aliás, porque realmente termos aqui portugueses a liderarem este consórcio é muito interessante e a ideia é muito interessante. Nós em outros podcasts já falámos de outras soluções de recolha de lixo espacial, mas esta é interessante por ter uma abordagem muito simplista, não é? Porque aquilo é um género de um airbag, de uma vela, que faz com que a órbita mude e ele tendencialmente vai tirar a Terra e realmente é brilhante, não é? Como é que uma coisa tão simples pode ter um efeito tão interessante e tão pouco oneroso e tão eficaz. Por isso, parabéns há aqui esta startup incrível, esta Space O, mas vocês depois veem, é Space, é Spa CEO, não é? Vejam Sabes e se eles terem. já receberam Uhum. investimento? Em que fase é que estão? Boa pergunta, olha, boa pergunta. Eles receberam neste consórcio, opa, eles receberam pouco, eles receberam, pronto, vamos lá ver, enquadrando aqui estas coisas de startup, eles receberam 3 milhões de euros. Receberam 3 milhões de euros para fazer isto, e prevêem um lançamento em 2028? E essa é uma boa pergunta, não referi. Pá, 3 milhões de euros parece-me pouco para o espaço, né? Quando nós falamos em coisas ligadas ao espaço, estamos a falar às vezes na ordem dos bilhões, mas eles receberam 3 milhões para fazer isso. Opa, Godspeed, Deus esteja convosco, que a Aqui força diz que esteja Ma- convosco. são investidos mais, pela Portugal Ventures. um exemplo absolutamente incrível digamos, da forma como este tipo de mercados Uhum. está a dar saltos qualitativos muito grandes. Portanto, o mercado do espaço é uma coisa em enormíssima expansão. ahm, e já agora, se me permitissem, eu dizia-vos já aqui uma coisa que é em primeira mão. Portanto, isto ainda não foi lançado em lado nenhum, portanto, Foi para façamos isso que a aqui gente fez este uma, podcast, para lançar. uma novidade. Pá, que é uma novidade bastante grande. Pá, faço aqui, pá, desculpa, o técnico me perdoou, pronto, que eu já devia fazer isto noutra forma, mas vou fazê-lo neste, não faz mal nenhum, porque não é visto por muita gente, não é? Exato, é esse o conceito. É mais Exato, private, é uma Era cena nicho. nicho, é inside. nicho, Yeah, é yeah, nicho. yeah. Pá, o técnico vai lançar uma iniciativa a partir de novembro, do seu primeiro programa de especialização, que na realidade vai ter um nome muito especial, na área do espaço, ok? E vamos fazê-lo
com o suporte de um consórcio muito grande, que é um consórcio grande, que vai trazer já os primeiros formandos para esta área. Portanto, nós vamos fazer uma coisa que se chama um Master Business and Engineering, ok? Portanto, é uma coisa completamente inovadora. Portanto, é a primeira em Portugal a ser lançada e desenvolvida. Desculpa, Portanto, podes só explicar isso para ah, Totosh, que é o meu caso. O que é um Master in Business Engineering? Business. pronto, isto não era para ser lançado aqui. Vou deixar o flavor só, Pronto, ok? ficamos só Só, assim. só o flavor. Não vou Depois abrir muito mais o jogo. em off tu Em off eu partilhas o explico, resto. é uma coisa realmente pá, bastante inovadora, que vai trazer gente à academia, mas também vai trazer gente das empresas, e portanto nós vamos construir aqui de facto um ambiente muito diferente daquele que é o ambiente que normalmente se faz. E o primeiro evento que vamos fazer isto, portanto a primeira iniciativa em exposição é InSpace, ok? InSpace Systems, ok? Portanto, na realidade nós já estamos a conhecer isto, e portanto nós, no técnico em Oeiras, portanto, ali na zona do Tagus Park, nós vamos claramente especializar-nos na área do espaço. Nós vamos claramente desenvolver ali áreas, já lançámos lá o satélite, temos lá a parte eletrónica, temos essas coisas todas. Vamos claramente acelerar com essa especialização. E isto, digamos, o Nuno, esta nova startup e toda esta área já vinha, quer dizer, já vinha da Neurospace, não é? Da Neurospace já tinha tido este investimento grande, penso eu que até foi com a Armilar, se não me engano, que deu um salto inicial. Portanto, isto claramente se mostra que nós estamos a expandir o nosso horizonte, o nosso planeta, não é? O nosso planeta já não é só esta bolinha. Ad Astra. É isso mesmo. Isso Alright. mesmo. Ó Pedro, faz Portanto, lá, agora faz aqui a transição, deixaste aí o questinho na boca, faz a transição aqui para a temática que tinhas trazido, que iríamos falar, que era os European Digital Innovation Hubs, caracteriza porque provavelmente ok. muita gente não conhece, qual é o seu propósito e porque é que é útil para Portugal estar nesta rede. Muito bem. João, sem querer ser disruptivo, dizer só que não queria deixar de também trazer aqui uma outra startup interessante, numa outra área completamente diferente, que é a área de jogos. E, portanto, está aqui a nascer uma nova startup que é a TestWaves, se quiseres ver isso, é a TestWaves, já incubada aqui também com a Startup Lisboa, etc., portanto, aqui no Unicorn Factory. Portanto, é uma empresa que foi totalmente criada a partir também do técnico em Oeiras, já agora, só por curiosidade, também desta nossa fábrica de empreendedorismo que está a acontecer agora nessa zona, e que vai querer fazer um addressing muito grande em relação aos jogos. Não vou aqui explorar muito mais isto, depois eu deixo trazer isto com mais cuidado, mas eu estaria muito atento a esta nova venture que vai aparecer aí, que vai ter de facto um grande impacto São estes no aqui, mercado dos jogos. TestWaves, testwaves.com, é exatamente, isto é aqui? isso mesmo, é isso mesmo, é Ah, isso ok. mesmo, é isso mesmo. Mas ainda só tem Portanto, esta landing page, ainda, assim, ainda só tem a landing page, e, portanto, ainda estão numa fase de arrancar, mas já estão claramente a trabalhar no mercado certo. E, portanto, isto é só para vermos, aqui começámos com a globalização, só para vermos que todos estes negócios, repara, são a extra-globalização que nós entendíamos inicialmente, que era esta da fronteira normal. Portanto, isto é a fronteira dos jogos, ela vai existir sempre, a fronteira do espaço, ela já existe por natureza, portanto já está dos drones, né, que também usam o espaço, portanto nós na realidade já estamos noutra estratosfera de mercados. Pronto, vou calar-me com esta parte, só para dar esta... Eu queria trazer-vos aqui hoje uma iniciativa que eu acho que tem sido pouco divulgada e pouco utilizada em Portugal e na Europa em particular também, não tem sido particularmente acelerado, embora em Portugal tenha sido menos do que devia, que são estes European Innovation Hubs. O que é estes European Innovation Hubs? Basicamente são consórcios de entidades que têm pronta tecnologia que ainda não está totalmente estruturada para estar no mercado de forma aberta, ou seja, é cara o suficiente para ser implementada no mercado, portanto precisa de ser melhor implementada, e que na prática em determinadas áreas de atividade tem a possibilidade de ser acelerada ao quê? Ao colocar serviços nas empresas, PMEs, sobretudo PMEs, com altos valores de subsidiação. Ou seja, por exemplo, se eu quiser que uma empresa qualquer tenha acesso a um sistema de digitalização robótico, o que quer que seja, e queira fazer um teste desse sistema de digitalização que demora 3 ou 4 meses para até eu conseguir perceber como é que ele pode ser implementado dentro da minha organização, então aquilo que eu vou fazer é vou ir dirigir-me a um Digital Innovation Hub,
contrata um serviço desta natureza, o serviço pode me custar 100 mil euros, vamos imaginar, ou 200 mil euros para fazer estes testes, são meses de trabalho, etc, etc. Na realidade, pode-me ser compensado até 80, 87,5% de financiamento. Ou seja, na prática, eu posso rapidamente, a um preço de mercado, mas com uma redução substancial, experimentar uma coisa e depois tomar a decisão. Olha, isto funciona às mil maravilhas, desenvolvi, funciona, vou agora investir na minha fábrica, no meu sistema, etc., para pôr isto a funcionar. Portanto, o Digital Innovation Hubs também tem componentes para o lado das startups, para o lado das incubações, ou seja, também apoiam a inclusão de startups e o desenvolvimento de programas de aceleração especializados para determinadas áreas. Tem duas componentes, portanto, tem uma componente europeia, que são os projetos que são financiados ao nível da Europa e ao nível de Portugal, e esses projetos têm muito mais compensação financeira, e depois tem também a possibilidade de ter aquilo que se chama os selos. E os selos, na prática, são projetos que vão, através destes Digital Innovation Hubs que têm selo, podem ter aqui uma fast track para depois terem projetos mais à frente. Portanto, Portugal tem vários Digital Innovation Hubs reconhecidos, com selo, diria vários, são para aí 15, se não estou em erro, no total. Apenas tem 3 neste momento a funcionar com financiamento grant europeia. O que significa que são 3, significa que ainda são a um número substancial. São 3 ligados a 3 áreas diferentes, portanto, o Attract na área do AI e da parte de High Performance Computing, ou seja, tudo que seja a utilização deste tipo de infraestruturas, se as empresas quiserem recorrer a esses temas, podem recorrer e têm alto valor de financiamento para o poderem fazer. A outra tem a ver com a área da produção, é Produtech, portanto, que no fundo é desenvolvimento de sistemas que são aplicados a fábricas, a transformações. Esta reindustrialização pode beber muito da possibilidade de utilizar sistemas novos, software novos, que podem ser colocados no mercado, no fundo acelerados através destes serviços. E a última, que é o Digital Build, que é para a área da construção sustentável, da área ligada, engloba até 3 áreas muito particulares, dos recursos minerais, da área da construção e da área da ferrovia. Ok? Portanto, existem quem quer hoje trabalhar na área de ferrovia, na área muito ligada à parte de digitalização e de tecnologia na área da ferrovia e quer desenvolver qualquer coisa, pode dirigir-se também aqui aos nossos centros de competência, no caso da CCF, Centro de Competências da Ferrovia, e no fundo pode beneficiar deste projeto que tem financiamento agarrado para poder acelerar serviços que podem ser realizados. Depois há a formação, que também, obviamente, é muito acelerada também através destes DIHs. E temos neste momento um projeto, uma situação que está neste momento aqui numa situação um bocadinho complexa, não é? Porque temos até ao final do ano e depois eventualmente mais 6 meses em termos de PRR para poder fazer praticamente o investimento em empresas, se calhar eu vou dizer aqui um número, na ordem dos 15 milhões de euros. Ou seja, nós temos, na realidade, capacidade de entregar serviços em um nível quase 15 milhões de euros, mais ou menos grosso modo, às empresas que querem acelerar nestas áreas que estou aqui a falar. Está feita a apresentação. Excelente iniciativa. Vocês fazem parte deste último, certo? Da Sim, construção. sim, o técnico por via do Stone City, que é o centro Projeto tecnológico associado. Exato. da Associado, participa nisto. Agora tem aqui umas mexidas em que provável que o técnico também possa contribuir um bocadinho mais. Também tem uma contribuição no caso do Attract e na Produtec, também tem esse projeto, então o técnico também está agarrado. Mas o mais importante aqui não é bem o técnico, é as entidades todas a funcionarem como um todo e os serviços a poderem ser prestados de uma forma rápida. Portanto, para TRLs altos, onde na realidade o serviço estava ali pronto para ser colocado, tem dificuldades porque ainda é caro, não é? Portanto, ainda é um serviço caro e Conseguem pode ser ter esse apoio testado para entrar logo para na entrar indústria. e para ser testado na indústria, Ok. portanto, a partir daí poder explodir. Alright. Muito bem. Vamos entrar na última ronda de questões. André, o que é que trouxeste de cultura para esta semana? Olha, deixo uma sugestão para quem mora aqui na área de Lisboa. A exposição de fotografia do Rodney Smith em Cascais, que está atualmente portanto, no Museu Cascais Culture Center. Cascais Culture Center, ali ao pé da Marina de Cascais. Penso que para residentes em Cascais, inclusivamente, seja gratuito. Para não residentes, parece também é completamente acessível. É uma pequena exposição, mas bastante,
expositiva daquilo que é, passa a redundância, exato, custa 5 euros. Aquilo que é a obra do artista, do fotógrafo, neste caso, desde a década de 60, 70, em que faz uma retrospectiva também daquilo que é a vida nos Estados Unidos e do que é a pobreza nos Estados Unidos, sobretudo naqueles estados mais do sul, que é uma realidade que nós às vezes nos esquecemos. Os Estados Unidos são de uma enorme complexidade social e, portanto, existe obviamente todo um conjunto de realidades portanto, o artista capta muito bem e tem muita sensibilidade para esse tipo de fenómenos sociais. E portanto, para quem gosta de fotografia, para quem gosta de fotografia preto e branco, para quem gosta daquilo que é a visão da sociedade através da fotografia e também da arquitetura, eu deixo esta sugestão. Em Em Cascais. cena até 25 de maio. Em exposição, não é? Em cena A até dia exposição, 25 de maio. e Exato. portanto é 5 aproveitar euros o para quem último mês. É não, isso, para quem não for residente para em quem não for Cascais. residente. Muito bem. Nuno Silva, o que é que tu tens esta semana para aconselhar? É um livro? É um livro, pá. Vou recomendar aqui um clássico. Acho que todos vós já conhecem, mas para quem ainda não conhece, e queira começar a fazer uma startup e começar a fazer um produto ou serviço, recomendo imensamente que leiam um livro chamado The Lean Startup, do Eric Ries. É um livro com uma abordagem muito, muito pragmática, onde ele defende a criação de produtos ou serviços através de ciclos rápidos de desenvolvimento, com validação com clientes reais, etc. Pá, isto é importante porquê? Porque muitas vezes, às vezes, perde-se muito tempo a pensar no logotipo e nessas coisas não tem interesse nenhum. É E às verdade. vezes é importante é ver se aquilo funciona e se os clientes estão dispostos a dar algum valor por aquilo. E então é interessante ler o livro dele, é um livro que se lê muito bem. Pá, é um livro que já tem 14 anos, vejam bem. 2011 para mim foi ontem, Mas mas já tem mas continua continua atualizado, não é? super atualizado. Muitas vezes vou lá ler também algumas coisas. Para quem queira fazer um MVP também é uma coisa interessante para perceber que passo é que tem que fazer e como o validar. Por isso fica aqui a sugestão. Eric Ries, The Lean Startup, encontram na FNAC ou nas livrarias mais conhecidas, na UC, etc. Bertrand, por aí fora. Por isso, quem quer fazer um produto ou serviço e quer ter ali umas bases interessantes para começar, É para uma ótima mitigar o opção. erro, é uma ótima opção. Muito bem. Pedro, para fechar, o que é que tu trazes esta semana? Olha, eu trago duas exposições. Pronto, fazemos assim, terminamos aqui com as exposições. Uma em Lisboa, outra em Braga. E isto porque estou a pensar claramente, uma delas até tive aqui um convite para poder lá ir jogar com algum tempo. Portanto, a Joana Vasconcelos está no MAT, portanto vai estar aqui no MAT. Acho que a Joana Vasconcelos fez uma exposição, não sei se vocês apanharam, ali em Madrid, dentro de dos palácios lá da. Não me lembro agora qual é que é a Condessa, como é que ela se chama a Condessa, pá, Acho que não me era lembro. Como é que se chamava? Não me recordo muito bem. Pronto, mas de qualquer maneira, pá, de qualquer maneira, eu acho que é assim, ehm, eu tenho aqui algum fraquinho pela Joana Vasconcelos, gosto imenso digamos, da forma como ela aborda estes temas. Há quem não gosta, eu sei que a arte e a cultura é sempre estranho nesse aspecto. A outra coisa é na Fundação, eu disse Braga, mas é no Porto, desculpem, é a Fundação Serralves, a Paula Rego, vai ter aqui uma retrospectiva que é o Contar Histórias. Ehm, que foi-me recomendado, portanto, isto não fui lá, portanto, não conheço, não sei, portanto, estou muito curioso. Também é uma das artistas que eu pá, mais gosto. Eu não sei se já começou, acho eu que já está em exibição. Mas quando é tudo da Paula Rega, eu acho particularmente interesse em participar, portanto, fica aqui o meu ponto. Excelentes sugestões para finalizar o nosso programa. Meus caros, mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação. Que as tarifas sigam em paz, que haja graça e paz nas vossas vidas e que na próxima semana continuemos todos por cá. Um abraço e fiquem bem. Até para a semana. Até a Bom semana. abraço Tchau, a Obrigado. tchau, para a semana, obrigado. Obrigado. Podcast Oceano Azul. Cultural, alguma fonte de rendimento Todos a ganhar um bocadinho mais.